Muito boa noite, queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui reunidos com muita alegria para continuarmos esses estudos e essas reflexões sobre o Evangelho de Jesus. Elevemos os nossos pensamentos. Mestre querido, Pai de amor, primeiramente, obrigado, Pai. Agradecemos por mais uma vez estarmos aqui reunidos, agradecemos por essa oportunidade de encarnação, agradecemos pelo tamanho das benesses que temos recebido constantemente. Amado Mestre Jesus, rogamos o Teu auxílio para que consigamos abrir os nossos olhos e nos alinhar ao nosso planejamento encarnatório, para que consigamos levar à frente exatamente as tarefas que nos cabem. Nos ajuda, Mestre querido Jesus, para que no decorrer do caminho nós não nos percamos em ilusões, nós não nos percamos em desejos mais difíceis e consigamos manter a linha reta de retorno ao Pai. Sê conosco, Mestre querido Jesus. Rogamos o Teu auxílio e o Teu amparo, para que no dia de hoje tenhamos a inspiração dessa equipe espiritual que conduz o Evangelho, para que possamos levar os ensinamentos de Jesus a todos os corações. Sê conosco, Mestre querido, hoje e sempre, que assim seja. Nós estamos trabalhando ainda, especificamente hoje, finalizando o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Nós estamos no item 11, que é intitulado Cuidar do Corpo e do Espírito. Essa é uma mensagem ditada pelo Espírito Georges, um espírito protetor. Foi ditada na cidade de Paris, no ano de 1863. Nós separamos apenas o primeiro parágrafo para estimular essa nossa conversa de hoje. Ele nos coloca assim: a perfeição moral consiste na maceração do corpo? Para resolver esta questão, eu me apoio sobre os princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que é preciso considerar como cativa na carne. Para que essa prisioneira viva, se divirta e conceba mesmo as ilusões da liberdade, o corpo deve estar sadio, disposto, enérgico. Examinemos a comparação. Eis-lo aqui, pois ambos em perfeito estado. O que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades, tão diferentes? Aqui dois sistemas estão presentes: o dos ascéticos, que querem abater o corpo, e o dos materialistas, que querem abater a alma. Duas violências que são quase tão insensatas uma quanto a outra. Falar sobre essa problemática do corpo e do espírito é bastante atual, porque ainda hoje nós temos alguns entendimentos um pouco extremados. Nós ainda temos pessoas que entendem que maltratando o corpo físico eu vou estar conquistando a evolução espiritual, e tem outras pessoas que seguem por um outro caminho, endeusando o corpo humano e deixando o espírito de lado. Mas qualquer escolha que nós façamos no caminho do extremo, a gente já vai estar indo para uma direção errada, porque a lei divina, ela nunca é estruturada nos extremos, ela nunca é estruturada
na anulação e no excesso. A lei divina ela sempre busca o caminho do meio, o equilíbrio. Como nós sempre colocamos, não é o 8, nem tampouco o 80, mas o 40. Porque a lei divina é uma lei de moderação, a virtude de fazer-se valer estritamente daquilo que é necessário, nem além, nem aquém. Portanto, não é destruindo o corpo que eu vou conseguir diluir as minhas más tendências. Não é maltratando o meu corpo físico que eu vou conseguir desfazer o mal que eu já fiz, seja nessa encarnação ou em outras encarnações. Destruir por destruir só, fazendo promessas, andando de joelho, fazendo jejuns impostos. Não são esses movimentos externos específicos que vão promover essa diluição dos núcleos de dor do mal que eu já fiz. Essas expressões doentes do passado, eu só vou conseguir vencer dobrando meu orgulho, trabalhando na prática do bem, perdoando os que me acusam, os que me caluniam, os que me perseguem, amando incondicionalmente, sendo indulgente e compassivo com meus familiares, com aqueles que me cercam. Nós não vamos conseguir conquistar essa vitória do espírito, volto a dizer, por meio dessas privações fisiológicas das mais variadas naturezas. Mas também não é no excesso do outro lado, do cuidado do veículo de carne, colocando a estética e a aparência como prioridade da existência, fazendo da beleza dos músculos quase um movimento de obsessão diária que nós vamos encontrar paz. Também não é nesse outro contraponto. Se a gente seguir por esse caminho dessa preocupação exagerada com a minha estrutura corpórea, com a beleza do corpo físico, a única coisa que eu vou conseguir é insuflar egoísmo e vaidade em mim mesmo. Então, para a gente sair desses dois extremos, ambos bastante danosos para nós mesmos, e encontrarmos o caminho do equilíbrio e da moderação, antes de tudo, nós precisamos compreender o que efetivamente seja o corpo humano. Acima dessa compreensão, nós precisamos realmente sentir o corpo humano. Nós precisamos ter essa percepção desse instrumento sob a ótica da concepção divina. Nós precisamos olhar o corpo humano como essa máquina bendita. E é isso que o corpo humano é. O corpo humano é um engenho divino. E o nosso corpo, ele é um empréstimo para a nossa caminhada evolutiva. Isso precisa ficar bem claro para todos nós, porque o nosso veículo de carne, ele é realmente isso, ele é uma concessão da misericórdia de Deus, de maneira que, por meio das experiências na Terra, por este corpo, nós tenhamos condições de depurar o nosso espírito. A máquina carnal, ela é tão surpreendente que nós estamos há milênios estudando, pesquisando, e até hoje, nos presentes dias, nós ainda constatamos que há muito ainda a se saber. Ou seja, o veículo carnal, que é uma concessão da espiritualidade maior,
para a nossa experiência na Terra é uma grande oportunidade para que nós possamos sanear as elaborações mentais equivocadas que nós construímos ao longo dos tempos e ainda continuamos construindo. Então, o corpo físico, ele é um presente de Deus para nós. Vamos ver o que Emmanuel nos diz no Livro da Esperança, na mensagem número 54, intitulada Engenho Divino. No seu 9º parágrafo, ele coloca o seguinte, vai contextualizar muito bem o que nós estamos conversando. A vida orgânica é baseada na célula e cada célula é um centro de energia. Todo arrastamento da alma a estados de cólera, ressentimento, desânimo ou irritação ocasiona desarranjo e desastre em forma de doença e desequilíbrio na comunidade celular. Por que nós trouxemos isso daqui e vamos contextualizar agora? O que Emmanuel quis nos dizer? Em síntese, tudo aquilo que nós pensamos e sentimos gera consequências no espírito e no perispírito. O corpo humano é uma oportunidade para que eu consiga promover essa sanitização, essa limpeza do meu perispírito. Então, quando ele diz que esses nossos movimentos doentios de mágoa, cólera e raiva geram doenças no corpo físico, na verdade, o corpo físico é só o transbordamento para que eu possa ter o meu perispírito limpo. Vamos colocar dessa forma. Porque se o meu perispírito for limpo, o meu corpo também é perfeitamente limpo. Então, ao longo de todo esse tempo, por meio de pensamentos e sentimentos e atitudes contrários ao bem e à lei divina, nós estruturamos inúmeros núcleos de dores, núcleos doentios, desarranjos energéticos na nossa malha perispirítica. Dissolver isso seria dificílimo somente no plano espiritual. Por tudo isso, Deus, na sua imensa bondade e misericórdia infinitas, nos permite reencarnar, experienciar a lei do esquecimento, ou seja, nós passamos a não ter mais consciência plena do ponto de vista dos fatos, a memória factual do que efetivamente aconteceu. A gente vivencia esse esquecimento temporário, que nos ajuda muito, e trazemos essas expressões energéticas que acabam se configurando como doenças para que a gente possa diluir e limpar a nossa malha perispirítica. Olha que oportunidade bendita. Como nos coloca Emmanuel, né, na obra intitulada Nosso Livro, na mensagem Máquina Divina, logo no primeiro parágrafo, para a gente sentir o quanto que o corpo é um presente para todos nós, ele faz a seguinte colocação: o corpo físico é a máquina divina que o Senhor nos empresta para a confecção de nossa felicidade na Terra. Lógico é que nós precisamos contextualizar o que seja essa felicidade. A felicidade que Emmanuel coloca aqui não tem nada a ver com essa nossa concepção equivocada de alegrias exageradas, de prazeres mórbidos, de se entregar aos excessos de toda a natureza, sexo, bebida, trabalho, enfim. Isso não significa felicidade. Por quê?
Todos nós estamos aqui para a nossa evolução moral. É dessa felicidade que Emmanuel vem nos trazer. Porque quando eu entendo isso e aproveito tudo o que me acontece para que eu possa me tornar um indivíduo melhor, menos egoísta, menos orgulhoso e menos vaidoso, eu vou estar compreendendo na essência qual que é a minha finalidade encarnatória. Porque a felicidade é justamente quando estes desejos mórbidos, que a curto prazo me trazem alegrias fugidias, mas a longo prazo têm consequências muito complicadas, consequências funestas. Então, a felicidade é justamente quando eu passo a dominar esses desejos e eles não mais me comandam. É quando eu deixo de ser sequestrado por essas necessidades doentes e mesmo sendo tentado ou passando por uma situação do tipo, eu não sinto mais vontade, não tenho mais qualquer vibração, sentimento ou pensamento conectado com essas expressões mais difíceis. Justamente quando eu adquiro essa disciplina, quando eu construo essa elevação moral, essa força moral, é que eu me torno senhor de mim mesmo, me torno comandante da minha própria existência, um espírito autônomo, e é por isso que eu conquisto a paz. É isso que Emmanuel traz para a gente quando ele coloca essa frase: o corpo físico é a máquina divina que o Senhor nos empresta para a confecção de nossa felicidade na Terra. Esse é o nosso objetivo. Todos nós precisamos sentir essa necessidade de que aqui estamos com esse veículo de carne para evoluirmos moralmente, para diluirmos os núcleos de dores e os desarranjos energéticos que ainda estão estruturados em nossa malha energética, porque são esses desarranjos que nós construímos com os nossos pensamentos e sentimentos contrários ao bem, são essas estruturas desequilibradas que nos trazem todas as ansiedades, desânimos, aflições, tormentos, dores, depressões, sofrimentos e tudo quanto que nos rouba a paz. A partir do momento que eu tenho força para me disciplinar e crescer moralmente, eu vou conquistar essa felicidade. Essa é a proposta de estarmos encarnados na carne, estarmos em espírito num veículo de carne. E aí, nessa mesma mensagem, Emmanuel encerra dizendo o seguinte: o espírito prudente recebe essa máquina valiosa e sublime para tecer, através do próprio esforço, com os fios da caridade e da fé, da verdade e da esperança, do amor e da sabedoria, a túnica de sua felicidade para sempre na vida eterna. É para isso que nós estamos aqui. Nós estamos encarnados para sermos felizes, mas felizes na concepção transcendente do espírito, daquele que enxerga a longo prazo a vida interna, a vida eterna, perdão, e ele sabe que a passagem pelo corpo físico é uma experiência transitória para estruturar valores novos e sentimentos desafiadores que nós ainda não temos. Hoje, nesse primeiro movimento de reflexão, que nós já estamos caminhando para o nosso encerramento, essa primeira parte, o nosso grande objetivo é compreender a importância e o papel do corpo humano
na nossa encarnação, compreendendo o corpo como um veículo para o cumprimento dessa nossa missão, que é a evolução moral. É similar a nós termos um carro. Então eu estou dentro do carro, dirigindo, e esse carro vai me levar para alguns lugares. Mas se eu pegar todo o dinheiro que eu tenho e gastar somente nesse carro, colocando a melhor roda, colocando o melhor banco, cada vez mais enchendo esse carro de pequenos adornos, e não gastar o dinheiro em nada comigo, não vai adiantar nada. Porque se eu, indivíduo, desencarnar, o carro não vai dirigir sozinho e também não tem finalidade nenhuma, porque o carro é puramente material. O carro não tem vontades, não tem desejos, o carro é inerte, ele obedece aos comandos. Esse é o nosso corpo físico. Já vem essa primeira provocação para o nosso próximo encontro. Como é que nós estamos trabalhando com esse conjunto, veículo e indivíduo, trazendo para a realidade espiritual, corpo físico e espírito? Nós estamos dedicando tudo só para o corpo físico ou tudo só para o espírito? Porque se eu também dedicar tudo só para mim, enquanto indivíduo, dirigindo esse carro, nunca trocar um óleo, nunca encher um pneu, o carro também não vai andar. Então, como tem sido esse nosso movimento do veículo e do indivíduo, do corpo e do espírito? Então, no nosso próximo evangelho, nós vamos continuar essa reflexão, de maneira que a gente tenha a oportunidade de abordar, de um ponto de vista mais prático, o que seja cuidar do corpo e do espírito. Vamos fazer a nossa oração? Mestre Jesus, Pai querido, que bênção, Mestre querido, estarmos aqui hoje encarnados. Que bênção termos recebido esse vaso físico para que possamos palmilhar estradas novas na conquista de virtudes no amor, na conquista, Mestre querido, da nossa própria paz. Nos auxilia, Mestre querido Jesus, a nos elevarmos acima das ilusões, a vencermos essas tantas armadilhas que nos rodeiam do materialismo, para que a gente siga firme e aproveite essa experiência para evoluirmos moralmente. Nos ajude a ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, para que não mais joguemos fora essas oportunidades benditas que nos são dadas pela reencarnação. Que possamos acordar definitivamente e de uma vez por todas nos entregarmos verdadeiramente a esta experiência, a experiência de amar. Que seja feita a tua vontade em nossas vidas, em nossos corações, que assim seja.